Olá, telespectadores deste canal, vocês estão bem? Eu espero que sim. Vocês já pararam para pensar como o universo é vasto, enorme e ridiculamente complexo, principalmente quando colocamos Deus no meio de tudo isso? Calma! Este vídeo não é daqueles genéricos para você ter uma crise existencial e pensar como é um ser insignificante e blá blá blá. Aqui é algo mais filosófico. Eu não vou falar apenas do que é empiricamente provado, eu quero falar além disso. Estão dispostos a abrir um pouco a mente para esse assunto? Se sim, ótimo! Porque este vídeo provavelmente vai ser o melhor da sequência até agora. Bem, é tanta coisa que é até difícil saber por onde começar, então vamos começar pelo básico. Estamos em um planeta, certo? Um planeta? Nem sistema solar ainda, calma que eu ainda não vou falar do universo, vamos começar pela vida na Terra. Nós somos seres humanos. Existem mais de 8 bilhões de seres humanos neste planeta. Para você ter noção da escala do bilhão, para você ter 1 milhão, são necessários 1000 vezes 1000, digamos que seja dinheiro. Significa que com uma vida de CLT sofrida, ganhando seus míseros 2.000 por mês, sem investir, apenas guardando, você demoraria simplesmente 500 meses, ou 42 anos, para juntar 1 milhão de reais. Agora, se fosse 1 bilhão, você demoraria simplesmente 42.000 anos. Porque 1 bilhão são 1000 milhões, ou seja, 1000 vezes mais demorado. E nós somos apenas uma das mais de 1 milhão de espécies catalogadas. Pense sobre isso, se você conhecesse 2.000 espécies por mês, demoraria mais de 42 anos para você conhecer todas as catalogadas. Veja bem, só as catalogadas, pois estima-se que existam mais de 8 milhões de espécies ao todo, ou seja, os 42 anos não cobririam nem 1/3 de todas as espécies desse planetinha minúsculo chamado Terra. E o mais doido é que a esmagadora maioria dessas espécies varia de dezenas de milhares de indivíduos a quintilhões. Sabemos que existe todo um debate sobre se vírus possuem vida ou não, mas existe um tipo de vírus chamado bacteriófago, que se instala em bactérias e injeta instruções genéticas que reescrevem os genes dela para se reproduzirem rapidamente. Eles são tão abundantes que a quantidade deles aqui na Terra é aproximadamente apenas 10 vezes menor que a temperatura teórica máxima do universo, que no caso, é 10 elevado a 32 Kelvin do Big Bang, enquanto estima-se que existem simplesmente 10 elevado a 31 vírus bacteriófagos, de milhares ou milhões de tipos genéticos diferentes. É só uma escala de magnitude diferente. E detalhe, eles são uma espécie das mais de 1 milhão, que não compõem provavelmente sequer 1/3 de todas as que existem em um planeta de míseros 12.700 km de diâmetro. Somos apenas como um átomo no universo, e mesmo assim, possuímos uma riqueza praticamente incomensurável de diversidade biológica. Eu ainda não vou sair da Terra, vou continuar aqui no planetinha azul. Eu poderia falar da quantidade de átomos presentes no planeta Terra, mas vou tentar usar um exemplo mais palpável. Um mísero grão de areia, que você encontra em uma praia ou em uma caixa de areia de gato. Só um grão, tem sozinho cerca de 5 quintilhões de átomos. Para você ter noção do tamanho desse número, ele é 1 milhão de milhões de milhões, ou 1 bilhão de vezes 1 bilhão. Cada átomo é tão grande, relativamente falando, que sozinho ocuparia uma área maior do que o sistema solar. Calma, deixa eu explicar melhor. Tente visualizar isso. É como se uma área do tamanho de um campo de futebol inteiro tivesse um núcleo com o diâmetro de um grão de areia. Essa é a proporção de espaço que existe em um núcleo em relação ao átomo inteiro. E lembre-se, são 5 quintilhões de átomos em um mísero grão de areia. E não para por aí. Um núcleo é composto por prótons e nêutrons, que por sua vez são compostos por 3 quarks principais, rodeados de uma quantidade inimaginavelmente gigantesca de gluons surgindo do nada devido à energia concentrada, se dividindo em mais gluons ou quarks e antiquarks. Para você ter uma noção de tamanho, se um próton fosse do tamanho do planeta Terra, os gluons, que são partículas extremamente energéticas que compõem a massa do próton, teriam o tamanho de 1 centímetro ou menos. Isso se o próton fosse do tamanho do planeta Terra inteiro. Aí você já imagina a quantidade ridiculamente enorme dessas partículas que existem dentro de um único próton, dentro de um núcleo de um átomo, que possui dezenas ou centenas de prótons e nêutrons, que formam um átomo, que existem aos quintilhões dentro de um mísero grão de areia. E detalhe, elas surgem devido à tremenda energia presente dentro do próton, se partem em 2 outras partículas e se aniquilam em uma fração irrisória de segundo. Tudo isso aos zilhões por vez, de forma incessante. E tudo isso fica ainda mais incrível quando você coloca Deus nisso. Pois Deus, como eu havia dito no primeiro vídeo, nos cria simples e ignorantes. Ele não nos cria homens. E não, a vida não é só uma.
Não somos os sortudos por existir. Fazemos parte de um processo que simplesmente nem se compara, em questão de grandeza, ao que vivemos hoje. O que você entende por criar simples e ignorante? Não se trata de uma pessoa com pouca inteligência. Na verdade, é muito mais profundo. Como eu disse, não começamos como homens, pois, para chegarmos a este estágio, tivemos que experienciar o universo de diversas formas diferentes, desde as mais básicas, até adquirirmos a capacidade de questionar a nossa própria existência e começarmos a perceber Deus. Porque, se for para falar em questão de linha do tempo, em praticamente toda a nossa existência não tivemos essa capacidade. É como se tivéssemos passado um ano inteiro, e no último segundo antes desse ano acabar, ganhássemos a capacidade de nos questionar sobre a vida. A verdade é que a nossa vida como seres racionais praticamente acabou de começar. E não se trata de esta ser a nossa primeira existência como Homo sapiens, porque não foi. Nós também evoluímos o nosso entendimento sobre a vida, nossa inteligência, sabedoria e caráter. Se fosse a primeira, seríamos mais parecidos com macacos do que com humanos de fato. Provavelmente em uma tribo extremamente primitiva, como os homens das cavernas. Nós não começamos sabendo falar e nem pensar de forma complexa. No início, é o instinto que reina, e é daí que saem muitos dos nossos defeitos até hoje como indivíduos civilizados. Mas bem, esse definitivamente também não é o começo. Quando é dito que Deus nos cria simples e ignorantes, é porque simplesmente não tínhamos vivido nada no universo até aquele dado momento. Você provavelmente não vai encontrar uma explicação extremamente precisa no espiritismo kardecista que descreva de forma profunda e super detalhada o conceito do princípio inteligente. Porém, eu recomendaria ler o livro Do Átomo ao Arcanjo, de Ramatiz. Provavelmente é o melhor livro sobre esse conceito. O interessante é que o título desse livro é simplificado para as pessoas entenderem melhor o conceito, porém, como eu havia dito, as coisas sequer começam por um átomo, mas sim, muito provavelmente, por interações de partículas quânticas ainda menores do que os átomos. Onde somos expostos à base quântica do universo com as interações super rápidas, surgimentos e aniquilações constantes. Isso tudo ainda dentro de uma partícula de um átomo. Pare para pensar que, em algum dia, sua consciência, ainda em estágio inicial, já esteve dentro de inúmeras partículas fundamentais, experimentando a base do que forma a matéria, sendo aniquilada e recriada ou apenas existindo. Esse processo leva dezenas de trilhões de anos, ou até mais. Aí você me pergunta, como pode o nosso processo evolutivo demorar mais do que a idade do próprio universo, que é de cerca de 14 bilhões de anos? E a resposta é até bem simples, podemos simplesmente ter vindo de outro universo. Afinal de contas, a ciência já mostra que o destino do universo é esfriar com o passar dos bilhões de anos, pois as estrelas vão fundir todo o seu estoque de energia, colapsar sobre si próprias, e se não se tornarem buracos negros, vão se tornar anãs brancas ou estrelas de nêutrons. As estrelas esfriam com o tempo pois emitem energia. Já os buracos negros evaporam graças à radiação Hawking, que é quando um buraco negro puxa energia negativa para si próprio enquanto libera energia positiva para o universo. Após uma quantidade inimaginável de anos, os buracos negros vão evaporar tão rápido a ponto de explodirem, e toda essa matéria também vai esfriar. Por que você acha que até hoje não existe uma explicação do porquê de o Big Bang ter existido? É porque o acaso não é capaz de explicar uma quantidade enorme de matéria unida em um ponto ridiculamente minúsculo, e que simplesmente expandiu do nada. Isso foi Deus. O Big Bang muito provavelmente é apenas um dos inúmeros, incontáveis que existem em um espaço infinito de matéria estável. Significa que a idade do universo observável é uma verdade mal contada, já que essa bolha de matéria e energia que conhecemos por universo pode até ter seus 14 bilhões de anos, mas ela é apenas uma das infinitas que existem lá fora, onde somos incapazes de enxergar devido à distorção do espaço-tempo. E muito provavelmente viemos de uma delas, de um outro universo que esfriou e simplesmente foi recriado por Deus. Agora vamos voltar para aquele grão de areia que possui 5 quintilhões de átomos, que possuem muitos prótons e nêutrons, que possuem inúmeros gluons e quarks, cada um servindo como um veículo de evolução da consciência. Cada partícula dessa um dia será como você. E neste planeta existem apenas 8 bilhões de pessoas. Agora compare com as incontáveis partículas que existem dentro de um único próton. O universo que conhecemos atualmente, mesmo com 2 trilhões de galáxias, não seria nem de perto o suficiente para lidar com todas essas consciências que um dia serão como nós, e provavelmente sequer existirá tempo o suficiente antes de ele esfriar totalmente.
Logo, a ideia de que existem outros universos, ou bolhas de matéria e energia se expandindo por aí, é bem palpável, e muito provavelmente viemos de outros. Aí você pensa, só essa bolha que chamamos de universo possui 10 elevado a 80 átomos, e cada uma dessas consciências frequentando atualmente esses átomos um dia vai passar por absolutamente tudo que passamos. O universo é simplesmente incompreensivelmente gigantesco, é inimaginavelmente grande. E não só em tamanho, mas em riqueza e diversidade, pois com cada consciência que Deus cria, Ele se importa igual. É simplesmente fascinante pensar nisso. Eu espero que esse vídeo tenha te feito pensar um pouco na sua vida. Um dia eu ainda quero fazer um vídeo exclusivo sobre o princípio inteligente porque é um conceito fascinante. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.